Abra comigo em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2. Está no comecinho da Bíblia, tá? Quem não souber, vai lá, acha Apocalipse e vem voltando folha por folha, que eu te espero aqui. Até semana que vem te finaliza. Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha só como diz a minha versão. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Que bênção, só isso. Vou ler mais uma vez. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém. Eu quero que você coloque a Bíblia na cadeira, por gentileza. Você vai escolher agora um parceiro de oração, de 2 em 2. Vai escolher um parceiro de oração. Quem está gripado, sei que tem algumas pessoas gripadas, né? Fique em paz. Pastora Jócia, a Nalva, tal. As duas estão gripadas, para as duas gripadas. Eu escolhi um parceiro de oração. Ore com ele agora para que o Espírito Santo fale em nossos corações. O tema de hoje é molde original. Você vai profetizar que o seu irmão vai ser modelado pelo Espírito Santo de Deus. Começa a orar por ele agora. Eu quero te dar este tempo de oração, este tempo de clamor. Pode orar na presença do Rei, aleluia. Ora mesmo, querido, você ora com a boca aberta, não é com o olho fechado, não. Com a boca, ora pelo seu irmão agora. Pode orar por ele. Quero ver os jovens orando, adolescente também ora. Pode orar aí, adolescente, jovem. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por este ambiente tão agradável, este clamor, este burburinho de intercessão. Isso traz paz aos nossos corações, isto chama a sua presença. Mas nós já sabemos que o Senhor já está aqui, está entronizado entre nós, está sendo adorado em nosso meio nesta noite. A Ti fazemos um trono de louvor e adoração, e através dessas orações de concordância, queremos ser hoje moldados, modelados por Jesus, moldados pelo Espírito Santo. Fala aos nossos corações para nos dar um norte, uma direção, um destino, para sairmos daqui certos que a nossa caminhada tem um ponto final já executado pelo Senhor, já preparado pelo Senhor. Então nós clamamos agora, Espírito de Deus, fala aos nossos corações, caia por terra toda interferência humana. E ainda quero orar pelos meus irmãos que estão com alguma debilidade na saúde. Receba a cura agora em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de cura, uma restauração recorde. Amanhã vai acordar melhor em nome de Jesus, para o trabalho, para as guerras do dia a dia, com a saúde que vem dos céus. Eu declaro o tempo de portas abertas. Eu declaro que nós derramamos e entregamos em tuas mãos, Senhor, as nossas preocupações e ansiedades, e haverá uma chuva de testemunhos como respostas dessa oração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Agora sim, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, mesmo em pé, e diga glória a Deus no seu lugar. Amém. Pode sentar, queridos, pode sentar, igreja amada do Senhor. Glória a Deus. Se você prestou atenção neste texto que nós lemos, está no começo de tudo, Deus ali formando o homem. Existe um bairro aqui, numa cidade próxima, uma cidade vizinha nossa, um bairro chamado Cerâmica, na cidade de São Caetano. Quem conhece esse bairro aqui, levanta a mão. Agora, quem sabe o porquê do nome deste bairro, levanta a mão. Quem sabe o porquê do nome deste bairro? A Varoa sabe. A Grace trabalha lá, nesse bairro, né, Grace? Este bairro Cerâmica, que é um bairro bem, vamos dizer assim, hoje é um bairro de alto padrão. Foi construído shopping, foi construído prédios comerciais, prédios residenciais, também foi ali delimitada uma área para residências de alto padrão. Mas
para quem já foi no bairro Cerâmica, nas costas do shopping há uma praça e algumas pessoas passam ali por um ambiente de uma forma desapercebida, que há ali como se fosse entre aspas, uma casa abandonada. Mas na verdade ali é um forno de uma fábrica antiga que dá o nome ao bairro, porque aquela região era um polo cerâmico, onde se faziam o quê? Vasos, potes, xícaras. Havia ali moldes que eram preparados e ali fornecia não apenas para o Brasil, para o ABC, mas para o Brasil todo. Não é verdade? E por conta disso o bairro levou o nome desse polo, bairro Cerâmica, e preservou ali um forno antigo que as pessoas podem até entrar, acessar e reconhecer de forma cultural aquele espaço daquele museu. E quando você pensa na cerâmica, é inevitável você pensar, não tem como você deixar de pensar que existe um molde, existe alguém que trabalha no molde, e existe vários tipos de molde. A criação de Deus, relatado aqui em Gênesis, foi desta maneira. Deus fez um molde com barro, misturando ali a água com a terra, fez um barro, fez o pó da terra, na mistura do pó da terra, criou o homem, e daquele molde original, diz a Bíblia, surgiu a vida. Obviamente nós entendemos que a Bíblia é um livro de princípios espirituais, e Moisés relata o começo de tudo desta maneira. Mas por quê? Porque há um princípio espiritual por detrás desta lição, desta palavra, desta porção da Bíblia. Só que eu não estou falando aqui de um molde físico e estético apenas, porque a palavra usada aqui no original, nós lemos aqui, então o Senhor formou o homem. Essa palavra no hebraico formou é yatsar. A palavra formou é yatsar, que é o mesmo verbo, é a mesma palavra usada para o trabalho do oleiro, que molda o barro para fazer então um vaso com intenção, com detalhe, com propósito. O oleiro molda o barro com essa intenção, montando cheio de detalhes, cheio de propósito para criar algo novo. Este mesmo verbo nós encontramos lá em Isaías, quando Deus chama a si mesmo de oleiro. Encontramos também em Jeremias, quando Deus manda Jeremias descer aonde? A casa do oleiro. Então, só que não apareceu apenas lá na frente dos profetas, apareceu aqui em Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Este verbo yatzar expressa mais do que criação, expressa, vamos dizer assim, um design, expressa um modelo. Deus, ele não improvisou, ele projetou de maneira pensada, ele moldou com propósito. E eu já quero começar a dizer nesta noite que ele te moldou com propósito. Você não é fruto do acaso, você não caiu de paraquedas na criação. Deus te moldou com propósito, de forma inteligente, foi de forma pensada. E nós estamos aqui porque o oleiro olhou por nós e preparou este tempo e este momento. Posso ouvir um amém? Por isso que Isaías 64:8 diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Olha que palavra maravilhosa. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu vou falar pela terceira vez, mas junto com você. Eu quero que você olhe para esta tela e fale este verso tomando posse, falando para Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Contudo, Senhor, Tu és o nosso, nós somos o, Tu és o, todos nós somos obra das Tuas mãos. Vira para o seu irmão e diga assim: eu e você somos obra das mãos do Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso oleiro e nós somos barro. Amém? Então, Deus, Ele tem nos formatado para viver com propósito. Ele formatou um homem no começo de tudo, para entregar para ele vida. E vida é o quê? É entrega de propósito. Onde há vida,
há propósito. Pastor, você acredita que existe vida fora da Terra? Eu não sei, mas se existir vai ter propósito. Se chegar lá em Marte e tiver um marciano verde, como está lá, com o nariz pontiagudo, com 2 orelhas de elefante, se tiver alguma coisa lá com vida, vai ter propósito. E se eu for para lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus. Onde tem vida, tem propósito. Só que quando Deus forma o molde deste homem, Ele não está preocupado apenas com o molde físico e estético. Deus não desenhou apenas uma forma no molde original. Deus colocou aqui a sua essência. Somos a impressão. Deus imprimiu a essência dele no homem. Eu e você somos impressões da essência de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso, que nós somos a impressão da essência divina na terra. É mais do que um molde físico, é mais do que um molde estético. Nós não somos resultado do acaso. Eu, você, não somos. Só que houve uma ideia original no princípio de tudo. Lá no começo, o Senhor teve uma ideia original. Eu fico imaginando, sempre falo esse exemplo, quero falar de novo. Uma mesa celestial, tendo ali um brainstorm, uma tempestade de ideias. Senta ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguma coisa natural. Somos espirituais, mas vamos fazer alguma coisa no âmbito natural. Como que é isso? Alguma coisa no âmbito físico. Haja luz. Eu ouvi luz. Haja separação da terra e do mar. E houve essa separação. Agora que tem um barro ali, está meio úmido, vamos aproveitar esse barro. E aí ele molda o homem, tem uma ideia original, e Deus começa a criar através dessa ideia algo, para corresponder ao seu projeto eterno. Somos feitos para corresponder a um projeto eterno. Você não está aqui apenas para corresponder ao seu chefe, por mais que ele te encha de dinheiro. Você não está aqui para corresponder ao seu pastor, por mais bonito que seu pastor seja. Eu já fiz essa oração. Deus, porque você não me deu dinheiro ao invés de beleza? Eu ia resolver muita coisa. Você não está aqui para corresponder. Dá risada, pastor? Está dando risada, é? Amém, glória. Toma, é isso aí. Muito bem, gostei. Ou seja, Deus nos colocou aqui para corresponder a um projeto dele. Deus te colocou nessa terra para corresponder a um projeto eterno. E sabe qual é o projeto dele? Agora você vai entender. Vamos voltar um capítulo para entender este projeto original. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Amém? Nesses versículos nós conseguimos extrair a ideia original de Deus. Nós vamos extrair, porque está perceptível que há uma ideia original, o que Deus criou, o que Ele projetou de forma eterna, para que a gente viva ainda nesta geração. Vamos começar aqui do verso 26, ele fala sobre imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. O que está na ideia original de Deus, o que está no projeto inicial de Deus, que nós sejamos a imagem e a semelhança dEle. Vamos voltar aí já já. Depois ele disse: domine ele sobre... Na ideia original de Deus, Deus entrega domínio para o homem. Diga assim comigo: domínio. Depois no verso 28,
8, diz assim: Deus os entregou à sua própria sorte. Está escrito isso na sua Bíblia? Deus falou: vai lá e se vira. Deus foi, vai lá, agora vocês vão se lascar. Não. O que está escrito no verso 28? Deus nos, pode ser um pouquinho melhor, Deus nos, então está no projeto original de Deus, sabe o que? Bênção. Que nós fôssemos, que a gente seja um povo abençoado. Vai tomando nota. Mais do que isso, depois ele fala: sejam frutíferos. Há umas versões que dizem, minha versão diz sejam férteis, mas outra versão diz sejam frutíferos. Ou seja, que haja fertilidade e frutificação. E que haja também multiplicação através de vocês. Multipliquem-se. Deus, ele projetou algo. Deus, ele planejou e falou: eu quero criar um ser maravilhoso. Que ele seja a minha imagem e semelhança. Que ele seja abençoado. Que ele seja também dominador. Que ele seja frutífero. E que ele multiplique. Eu quero já declarar aquilo que Jó disse: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor planejou vai acontecer. E sabe através de quem? Através de mim, através de você. Fala para o seu irmão que está do seu lado: o plano original de Deus vai acontecer através da sua vida. Então, queridos, estes 5 elementos revelam a ideia original de Deus. Nestes 5 elementos encontramos o quê? Que nós podemos ser a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança, no hebraico diz tselem demut, quer dizer o quê? Reflexo, essência. Imagem e semelhança, com o mesmo reflexo e a mesma essência. Tem gente aqui que não sabe que pode refletir a presença e a imagem do Senhor. Olha, vou contar uma história muito conhecida entre nós, para quem gosta das histórias infantis. Quem aqui conhece a história do menino lobo? Como é o nome do menino lobo mesmo lá? Mowgli, muito bem. Você gosta dessa história, né? Sabia que a história do menino lobo é baseada em fatos reais. Quando a gente, assim, a gente sempre gostou de ir no litoral, na praia, no começo do ano, né? Você pega as fotos do Natan, do aniversário dele que ele fazia, ele parece o Mowgli, porque ele pegava a cor porque sempre estava na praia naquela época, né? E aquela cara preta, ele tinha um cabelo bem liso assim, parecia que enfiava a cara dele na terra, assim, isso. Parecia o Mowgli, né? De tanto sol que ele pegava. Agora imagina o Mowgli, esse menino lobo, né? Que foi criado e abandonado entre os lobos. Ele se sentia como um lobo. Ele uivava como um, diga, lobo, pode participar da gente. Ele talvez até, como podemos dizer, se locomovia como um, e até se alimentava como um lobo. Até que um dia, ele chegou à beira de um riacho, e olhou ali na água o reflexo dele. O que ele descobriu? Que ele não era um lobo. Isso é reflexo. Porque às vezes você tem agido como pessoas do mundo. Talvez tenha até falado como pessoas do mundo, do sistema deste mundo fala. Até gostado das mesmas roupas que o mundo mostra que é a moda do mundo, que é o jeito de se vestir do mundo. Só que quando você vai para a Bíblia, na água viva, você olha o reflexo, peraí. Olha, eu não me pareço com essas pessoas. Eu me pareço com Deus. Já que eu me pareço com Deus, eu tenho um jeito diferente de falar. Já que eu me pareço com Deus, eu tenho um jeito diferente de me relacionar com as pessoas. Olha só, as minhas festas é diferente das baladas deste mundo. A minha festa tem que eu ergo as mãos no santuário, eu abro a minha boca e adoro. Na minha vida eu tenho uma língua diferente que o mundo não tem. Esse meu reflexo eu pareço com o Pai. Isso é reflexo, imagem, semelhança, reflexo e essência. Porque este é o molde original de Deus. Ele projetou isso para você, Natan.
Ele projetou isso para você, Cláudio. Ele projetou isso para a tua família, para que você viva isso hoje, o reflexo, a imagem de Deus. Amém? Amém, Policastro? Para você também. Para todos nós. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a refletir e manifestar a essência dEle na terra. E aqui, neste projeto original, desses 5 elementos, outro elemento é o domínio, que no hebraico é o radar, que quer dizer governo. Nós estamos no ano profético por isso temos aprendido sobre isso, porque governar é manifestar autoridade espiritual sobre a terra. Você tem autoridade, não sou eu que estou falando, é Jesus que entregou para você, para ter o poder de abrir a boca e falar aquilo que Ele quer que você fale. Amém? Há poder em nossas palavras, não porque nós temos algum tipo de, vamos dizer, de mandinga, de sei lá o que, de magia, nada disso. É palavra de Deus liberada. Eu quero que você comece a usar mais o poder da palavra do Senhor. Amém? Amém, Sueli? Amém, Nath? Amém? Eu quero que cada um abra a boca e use o poder da palavra. Na sua casa, sobre a tua vida, bota a mão na tua cabeça e fala: meu Deus, eu tenho a mente de Cristo. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Eu quero ter os pensamentos do alto. Eu quero abrir a minha boca e declarar e ver os demônios fugindo por 7 caminhos. Porque eu tenho essa autoridade, porque Ele me deu domínio, faz parte do pacote, do plano original de Deus. Nesse plano original de Deus, eu posso abrir a boca e falar para este monte: sai e lança-te lá no mar. Ei, monte da depressão, sai da minha casa, eu te lanço no meio dos mares. E aí você vai trabalhando, vai desenvolvendo, vai praticando a autoridade. Veste esta roupa, que esta roupa te cabe muito bem. E aqui diz que o Senhor, verso 28, Deus os abençoou. Glória a Deus. Você é abençoado. Porque Deus, Ele já derramou esta palavra sobre nós. Deus os abençoou. Barak. Deus, Ele tem nos abençoado, essa palavra Barak, se for traduzir, quer dizer o seguinte: você está sendo empoderado para prosperar. É aquilo que está em Efésios 1:3, que eu gosto tanto de dizer: bendito seja Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer que já somos abençoados, porque Deus já nos abençoou. Pastor, ora por mim para eu ser abençoado. De novo, eu quero ser abençoado. Peraí, se você tomar posse da palavra, você vai entender que você já é. E você vai começar a bendizer Deus, porque foi Ele que te abençoou. Obviamente, na abertura da nossa boca, nós vamos decretar bênção, vamos falar bênção, vamos liberar bênção, mas precisamos tomar posse daquilo que a Bíblia já diz ao nosso respeito. E a Bíblia diz que o Pai já nos abençoou. Ei, Deus já te abençoou. Você que está nos assistindo, o Senhor já te abençoou. Amém? Porque faz parte do projeto original de Deus, a ideia original de Deus está no molde do Pai. No molde original tem este pacote completo. E voltando lá para Gênesis, diz lá, ele dá uma ordem: sejam frutíferos. Se você puder achar essa versão que diz isso, eu agradeço. Em Gênesis 1:28, Deus abençoou e lhes disse: frutificai. Por quê? Porque a frutificação é o processo eterno da vida. Vou repetir que essa palavra o Espírito Santo me deu agora. A frutificação é o processo eterno da vida. Por quê? Porque quando você tem a semente, você
entende que aquela semente tem o poder de transcender a sua própria existência. A semente transcende o semeador. Quem já foi do campo aqui do interior, morou já plantou alguma coisa na vida, plantou pelo menos um feijão lá no prezinho da escola, levanta a mão, quem já plantou uma semente? Não é? Quando você plantou aquela semente, ela gerou, né, um caule, que teve seus troncos, teve seu fruto, e dentro desse fruto tinha mais sementes. Você acabou de gerar uma vida sem fim. Porque depois alguém vai pegar aquela semente e plantar, vai ter mais vida novamente. Aí outra pessoa daqui a 100, 200 anos vai pegar aquela semente e vai plantar, e a vida vai continuar. Deus nos deu o poder de gerar vida continuamente. Para de gerar morte. Chega de sair morte da tua boca, você tem o poder de gerar vida. Vida gera vida em todas as áreas. Amém? Você vai gerar vida lá onde você trabalha, vai gerar vida lá onde você estuda, vai gerar vida lá no seu curso, vai gerar vida aqui na igreja, vai gerar vida na sua rua. Vida gera vida, vai gerar vida nos seus relacionamentos. As pessoas vão ter alegria de chegar perto de você, porque você é um gerador de vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Foi essa a resposta que o Senhor deu, Jesus deu para a mulher samaritana. Então, tem vida aí dentro de você. Ainda há vida aí. Não é isso? Aí, ó. Aí. Existe vida aí. Vira para o seu irmão e diga assim para ele: existe vida aí. Mesmo que os cenários digam que é o fim, ainda há vida aí, porque tem o poder da frutificação. Frutificar é uma ordem. Eu gosto da língua portuguesa e eu gosto da conjugação dos verbos. E uma das configurações... Quem gosta da língua portuguesa, levanta a mão. Oh, ainda bem que tem gente que gosta aqui, que bom. E lá você aprendeu que tem um verbo no indicativo, verbo lá no pretérito. Lá, e existe um modo lá de imperativo. O modo imperativo, sabe o que quer dizer? Que alguém está dando uma ordem para você. Dependendo de quem vem essa ordem, você não tem nem chance de desobedecer. E o verbo frutificar está no modo imperativo. É uma ordem que Deus está dando. Frutificai. Amém? Quem quer obedecer essa ordem, diga amém. Então começa a gerar vida, porque vida gera vida. E há o quinto elemento ainda desta revelação, desta ideia original, que é a outra ordem que acompanha da frutificação, que diz o quê? Multiplicai. Multiplicai-vos, porque a multiplicação é uma expansão. É uma geração após geração. Nosso Deus é geracional. Não estamos aqui pensando apenas em nós, mas temos que pensar de forma geracional. Igreja Atos, se levanta para ter este entendimento. Você está sendo chamada, igreja, para ter um entendimento também geracional. É o poder da multiplicação. Aconteceu a multiplicação dos pães e do peixe. Você lembra dessa história? Essa multiplicação aconteceu na mão de quem? Na mão de Jesus ou na mão dos discípulos? Na mão dos discípulos. Dai vós a eles de comer. E os discípulos ficam agora, mas como assim? Você quer que a gente apanhe, né, Jesus? É isso? Só tem 2 pães, como que é? Eram 5? Aê, Débora, muito bem. 5 pães e 2 peixinhos, obrigado. 5 pães e 2 peixinhos, dá para alimentar essa multidão? Os discípulos assim, agora nós vamos apanhar. É hoje que a gente apanha aqui. Jesus, o povo está com fome. Ah, é? Dai vós mesmos a eles de comer. E aí eles pegaram o pão, pegaram o peixe, e aí começou a multiplicação. Na mão deles, eu fiquei imaginando o primeiro Macfish da história. Né? Abriram o pão, botavam o peixe no meio e mordia. É lanche de patê de atum, sei lá que peixe que era aquele. Né? É sanduíche de peixe. Pão e peixe, abre o pão e bota o peixe no meio. Tomara que seja o panga, que não tem espinha, né? Se fosse o panga, melhor ainda. Ninguém ficaria engasgado. E aí, queridos, a multiplicação aconteceu na mão dos discípulos.
A multiplicação vai acontecer na tua mão, em nome de Jesus. Aleluia! E vamos viver esse mover de multiplicação neste tempo, nesta geração, porque isso faz parte do pacote do molde original. Deus nos fez para sermos representantes legais do céu na terra. Isso não estou falando que foi uma teoria, de forma legal. Quando digo legal, que tem a ver com lei, tá? A Bíblia tem mais a ver com lei do que você imagina. Então, de forma legal, quando você olha para o texto bíblico, que é um testamento, não é isso? Não é o testamento? Testamento é um acordo. Testamento é um material jurídico. Se há um testamento, se há um autor do testamento, e ele deixa a lei descrita, nesta lei, de forma legal, ele me dá o direito de ser representante do céu na terra. Então Deus me fez, Deus te fez, Deus nos fez para sermos representantes legais do céu na terra. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, mas há algo que aconteceu. Depois você vai ler na sua casa o capítulo 3 de Gênesis. Por quê? Sabe o que acontece no capítulo 3? Quem sabe? Acontece o quê? A queda do homem. O capítulo 3 de Gênesis trata da perca deste molde. No capítulo 3, o molde original é perdido. Capítulo 1, capítulo 2 é o projeto de Deus para nós, para a terra, para toda a humanidade. Do capítulo 3 até o final de Apocalipse, é o projeto que tem que trazer a gente o retorno para o capítulo 1 e 2. E no capítulo 3, há uma queda, o molde original é destruído. Sabe com o quê? Com o pecado. O que é pecado? Pecado é quando nós erramos o alvo. Pecado é quando nós fazemos até muitas vezes coisas que nós gostamos, mas sabemos que Deus não gosta. Pecado não tem pecado que é ruim não, tá, gente? Porque nós temos que falar não para aquilo que a nossa carne quer fazer. Às vezes nossa carne quer discutir, às vezes nossa carne quer ir para cima, às vezes nossa carne quer provar, às vezes nossa carne quer com a boca no pudim, no chocolate, porque é gostoso. Mas quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, mas que Deus não gosta, isso é pecado. E aqui, no capítulo 3, parecia tão gostoso aquele fruto, né? Ah, tão inofensivo. É tão normal uma cobra falar, o que tem de mais? Né? Tão inofensivo. Gente, se aparecer uma cobra falando no seu quintal, sai correndo, tá, gente? Não vai dar corda para a cobra falante. Está falando mais como da cobra. É verdade. A pastora está falando que hoje a cobra tem outra aparência. Não vai aparecer uma cobra falando, não. Vai ser de outro jeito. E aqui, queridos, naquele capítulo 3 que você vai ler na sua casa, nós perdemos a imagem e semelhança. No capítulo 3, nós fomos destituídos da presença de Deus. Por isso deixamos de ser abençoado. Porque quem não está na presença de Deus, não é abençoado. E os homens, e o homem, a mulher, o casal, saiu da presença de Deus. Deixaram de ser abençoados. Não saia da presença do Senhor. Ei, olha para mim. Não saia da presença de Deus, hein? Não pense que você vai continuar sendo o abençoadinho do Senhor fora da presença dEle. O homem e a mulher no capítulo 3, que Deus criou, o primeiro casal, deixaram de ser dominadores, de ser governadores, para ser o quê? Dominados. Para ser subalternos do inferno. Para serem governados. De dominadores passaram a ser dominados. De frutíferos tornaram o quê? Obviamente, infrutíferos. Perderam o privilégio de estar naquele jardim cheio de frutos e de multiplicadores. Ao invés de multiplicar, a primeira família já dividiu. A primeira família já subtraiu, porque um matou o outro. 4 pessoas existentes aí. Taxa de homicídio 25%. Porque um irmão matou o outro. Eram para eles serem multiplicadores, não matadores, não destruidores, não divisores,
nem fragmentadores. Não. Porque eles abriram mão do molde original. E olha, queridos, parece que essa história está muito distante, mas não está não. Ainda tem pessoas hoje que abrem mão de ser como este molde original do Senhor. Mas o Espírito Santo está falando aqui. E naquele momento, quando você lê no capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que teve um momento que o homem e a mulher, eles se viram que estavam nus e coseram para si, diz a Bíblia, folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Quando Deus falou, Adão, onde estás? Adão respondeu, Senhor, ouvi a sua voz e me escondi. Por que você se escondeu? Ah, estava nu. Quem te mostrou que você estava nu? A mulher que tu me deste. Aí Eva lançou uma sentença sobre ela, mas ela falou, foi a serpente. Lançou primeiramente uma sentença sobre a serpente. E aí, o que Deus fez? Os cobriu de pele. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, verso 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você acha que Deus tinha uma fábrica de roupa, como diz essa roupa que é feita de plástico? Que é, não é bem, pode ser, poliéster, mas de roupa talvez transgênica, sei lá o que? Tinha um material lá artificial para fazer roupa? De onde você acha que Deus tirou essas roupas de pele? Algum ser inocente teve que morrer para cobrir o homem e a mulher. Algum ser inocente teve que derramar o sangue para cobrir o homem e a mulher. Um ser inocente teve que morrer, porque isso gera uma sombra profética do que viria à frente. E você vai saber já daqui a pouco, caminhando para o final dessa ministração. Mas eu não quero que você fique triste, porque Deus não desistiu do molde original, e Ele traçou um plano eterno, o plano da salvação. Deus, Ele traçou um plano perfeito, até chegar em Jesus. Não pense que aquela cruz foi do acaso, foi improviso. Não, a cruz foi a consumação deste plano, foi a expressão do compromisso de Deus com a sua ideia original. Porque se um ser teve que morrer, então já estou começando aqui a traçar um plano da salvação. Um sangue de inocente vai ser derramado para trazer o homem e a mulher, para trazer a minha criação, a minha ideia original. O plano da salvação é a maneira de restaurar o homem à imagem do Filho. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Coloca Romanos 8:29 na tela, por gentileza. Romanos 8:29, olha disso. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, modulados no molde à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, se nós perdemos o molde original, estamos distantes do molde original, Deus fala, deixa eu colocar novamente meu molde original na terra, o meu filho, agora vocês sabem como vocês podem ser novamente igual à minha ideia original. Estou enviando o segundo Adão, que é espírito vivificante. Jesus é o molde perfeito, Ele é o molde original em carne. Por isso, na primeira pregação dele, em Mateus 4, 16, 17, sabe o que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estou trazendo agora uma metanoia, estou trazendo uma maneira diferente de pensar. A palavra grega de arrependimento é metanoia, você já sabe disso, que significa mudança de mente. Ou seja, Jesus não apenas salva você, Ele vai redefinir a nossa estrutura mental. Ele vai mudar nosso jeito de pensar, para que a gente possa voltar ao molde original, ao modelo original. Mateus 4,16, coloca na tela o que está escrito: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Verso 17, que diz lá, mais um, é o tema deste ano, tá? A partir desse dia Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está. E a palavra arrependimento quer dizer o quê? Mudança de mente.
Isso é salvação. Quando a nossa maneira de pensar muda. Amém? Pastor, mas já sou crente velho de 48 anos, que eu já nasci no berço evangélico. Mas tem coisa para mudar na sua mente. Como tem na minha mente também. Tá, queridos? Às vezes a gente pensa que nós somos crentes, nascemos, a gente pode tudo, né? Não. Essa metanoia tem que acontecer a cada dia. A cada momento. Porque na olaria de Deus, escreva isso. Na olaria de Deus é necessário passar pela fornalha da metanoia. Diga comigo, na olaria de Deus é necessário passar pela fornalha da metanoia. Amém? Posso ouvir o amém? Então, caminhando para o final, quem é moldado por Deus aqui, diga amém. Então, se você é moldado por Deus, você tem que se parecer com Cristo. Foi isso que os primeiros cristãos foram identificados. Está lá em Atos 11:26. Foi ali em Antioquia, onde as pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristãos. Que quer dizer o quê? Pequenos cristos, parecidos com Cristo. O Senhor está te chamando hoje para se parecer com Ele. Quem é moldado por Deus aqui, diga amém. Então chegou a hora de você restaurar o governo de Deus na sua vida. Porque Apocalipse 1:6 diz que o Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes. É para governar e é para orar. O rei governa, o sacerdote ora. Já estou em Apocalipse 1:6, tá, queridos? Hoje agora vai ser chuva de texto. O Senhor te chamou para ser rei e para ser sacerdote. Restaura o governo na sua vida e ore. Amanhã é segunda-feira, 9 horas eu vou entrar numa live de oração. Eu abençoo a semana inteira. É meia hora de oração só. Quantos que entram na oração? Não cabe em 2 mãos. Jesus falou para os discípulos, nem uma hora vocês conseguiram ver lá comigo? Eu estou 50% da meta de Jesus. Nós oramos meia hora. O Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdote, reino e sacerdócio, para governar e para orar. Amém? Quem é moldado por Deus aqui, diga amém. Então saiba que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Já lemos hoje aqui Efésios 1:3, tem bênção espiritual, bênção que é eterna, bênção que é completa. Pastor, eu fui abençoado com uma bênção material. Eu não conheço isso na Bíblia. Olha só meu carrão. Não, isso é uma bênção espiritual. Todas as bênçãos são espirituais. Pastor, fui abençoado com uma bênção emocional. Por quê? Agora eu vou casar. Não, é bênção espiritual também. Amém? Você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tem gente moldada por Deus aqui, diga amém. Então chegou a hora de você frutificar. Porque lá em João capítulo 15, Jesus falou, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Não é pouco não, é para dar muito fruto. Amém? A semente, ela transcende o semeador. E o Senhor tem entregado sementes em nossas vidas para que a gente possa frutificar. Jesus disse, o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós sois as varas. E é necessário que a gente dê fruto nesta terra. Fala para o seu irmão, você vai dar muito fruto. Fala para ele, você vai dar muito fruto. Glória a Deus. Tem gente moldada por Deus aqui, diga amém. Então você vai multiplicar. Chega de divisão. Chega de contenda. Chega de subtração. Você vai multiplicar. Quem tem a vida moldada por Cristo, multiplica pão, multiplica graça, multiplica unção, pega o pão, pega o peixe, multiplica tudo. Vai multiplicar na sua mão. Estenda as mãos para frente agora, eu quero profetizar. Eu profetizo, este poder na multiplicação está sendo entregue para você, como discípulo de Cristo. Você vai ver o poder da multiplicação, onde você colocar a mão, vai multiplicar em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque essa palavra é para você. Aleluia. Eu concluo nesta noite dizendo, um ser inocente, um ser puro,
puro, um ser maravilhoso, teve que morrer para cobrir a nossa nudez. Esse ser é Jesus, aleluia. Glória a Deus pelo Cordeiro Imaculado. Desceu da sua glória e habitou entre nós. E nos revestiu hoje de glória, de honra e de propósito. Glória a Jesus, porque Ele morreu por nós. Eu quero dizer para você, quero te desafiar, quero te exortar nesta noite. Não aceite ser um molde da cultura deste mundo. Ah, vem cá, você é tão bonito, quer ser modelo? Quero. Vem cá, ser modelo da prostituição. Está repreendido em nome de Jesus. Ah, vem cá, quer ser modelo? Modelo o quê? Modelo da cachaça aqui, que vai acabar com todo mundo. Está quebrado. Não aceite ser o molde da cultura deste mundo. Quando as pessoas olharem para você, se está acontecendo no mundo, está acontecendo, é só usar aquela pessoa como exemplo, não. Nós vamos andar na contramão do sistema, na contramão deste mundo. Romanos capítulo 12, sabe o que diz lá? Verso 2, não vos conformeis com este século, com este tempo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Olha só que legal essa versão, não se amoldem, não pegue o molde, porque você faz parte de outro molde original. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus, que palavra que é essa? É uma palavra que nos traz de volta a essência, que nos faz entender que o Senhor nos chama para viver, restaurar, trazer de volta o molde original. Assuma hoje o molde original de Deus na sua vida, porque você foi feito para refletir Cristo na sua plenitude. Esta palavra falou com alguém nesta noite? Então eu quero que você nesta hora, queridos, meu Deus, há uma presença poderosa do Espírito Santo aqui. Feche os teus olhos aí onde você está. Eu não sei se ainda tem alguma área da sua vida que precisa se amoldar, que precisa ser modelada por Jesus. Talvez a sua boca precisa ser modelada por Jesus nessa noite, eu não sei. Talvez os seus pensamentos, talvez as suas atitudes, talvez a sua percepção de mundo, a sua visão de mundo precisa entrar no modelo da visão de Cristo. Talvez a sua visão a respeito de si mesmo, olhando para você como vítima, sendo intimidado, não é isso não, você é filho, você é sacerdote, você é guerreiro, você é rei do Senhor. Está na hora de você lutar como rei pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua família. Está na hora de você estabelecer esse tempo de governo, restaura o governo na tua vida em nome de Jesus. O molde original de Deus é para você, e eu quero te dar um tempo de oração. Comece a orar. Coloca algumas áreas na presença do Senhor, coloca mesmo, porque o Senhor vai falar com você nesta noite, como Ele já tem falado. Aleluia, glória a Deus. Estenda as suas mãos para frente. Você vai ter uma semana marcada por esta palavra. Acompanhe nossos reels, acompanhe nossos posts. Vamos colocar um resumo dessa palavra. Já amanhã estará na tela. Você vai repetir esta palavra para que essa verdade esteja de dentro para fora na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua herança, hoje para todos sempre. Seja marcado com esta verdade espiritual. Você é fruto do sonho de Deus, você é molde original do céu na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga, todo o povo de Deus diga.